Olá, meu nome é Evandro Franco e hoje vou dar início a um projeto onde vai envolver o cadastro de cliente com o Excel VBA e o Axis, consulta das nossas vendas através de determinados vendedores, o produto que foi vendido, que será instrumentos musicais, e o dashboard. Tudo isso nós vamos envolver dentro desse projeto, ok? Onde nós vamos conseguir cadastrar o nosso cliente, nós vamos conseguir visualizar o nosso cliente e vamos aí trabalhar com a parte de dashboard também, ok? Mas hoje, nesta videoaula, eu vou mostrar para vocês como se fazer uma conexão do Excel para o Axis, mas através do uso da ferramenta Microsoft Query. Como eu disse a vocês, eu procurei bastante também, não encontrei isso e resolvi postar e mostrar como que é feito essa conexão. Mas essa conexão vai ser uma conexão parametrizada, ou seja, parâmetros específicos para que ele me traga a determinada informação que eu necessito. Nesse caso, nós vamos usar por data. Vamos lá? Vou fazer uma demonstração de uma conexão simples, tá? Vou fazer a conexão aqui do meu Excel, da minha planilha de Excel, que estamos vendo aqui, para trazer as informações do Axis. Então, na guia dados, eu vou em obter dados externos e vou clicar aqui no Axis. Lembrando que há uma pequena variação aí das outras versões, tá? Mas a sequência é dessa mesma forma, ok? Então eu vou clicar aqui do Axis, ele vai me abrir uma caixa de diálogo dizendo de qual fonte eu quero selecionar, de onde eu quero trazer essa informação. Então eu vou em área de trabalho, que é onde eu deixei o meu arquivo Axis, o meu banco de dados. Lembrando que você pode estar trabalhando numa empresa e você vai no seu determinado local de rede, né? Lá no seu servidor, lá no disco Z, no disco Y, e vai trazer esse banco, ok? Eu clico aqui na aula dashboard, que vão ser as nossas aulas, é onde está o banco de dados vendedor, ok? É provável que na próxima aula esse nome seja mudado. E vou abrir. Ele me aparece essa caixa de diálogo e já com a célula A1 selecionada, ok? Ele sempre vai estar fazendo isso daí, trazendo na célula A1. Agora eu não vou entrar em detalhes referente à célula A1, ok? Aqui ele me diz os locais, as formas que eu quero trazer a informação, qual o modo que eu quero trazer, né? Eu tenho o modo tabela, eu tenho relatório de tabela dinâmica, gráfico dinâmico e apenas a conexão. No nosso caso, nós vamos criar tabela, porque se for o caso, nós podemos, através da tabela, criar uma tabela dinâmica ou um gráfico dinâmico. Vamos aqui em propriedades para eu demonstrar algumas informações para vocês. Bom, aqui nós temos habilitar a atualização em segundo plano, né? Nós temos também essa atualizar a cada. E essa atualizar a cada, ele me dá aqui os minutos em que eu quero fazer essa atualização. Ou seja, automaticamente o Excel, estando aberto, ele vai gerar um tempo, ele vai fazer um contador, e quando chegar a 40 minutos, ele atualiza a informação. Não é o nosso caso. Nesse momento não é o nosso caso. Definição. Em definição, veja que aqui embaixo, bem nessa região aqui, nós temos editar consulta e parâmetros. Percebam que estão
apagadas aqui, né? Como se fossem a visibilidade, você não consegue ver, e veja que não acontece nada. Ao contrário aqui do exportar arquivo de conexão, ele fica azulzinho, né? Quando você coloca o cursor do mouse. Aqui é a nossa cadeia de conexão. Aqui é o tipo de comando, ele indica, né, o comando em que eu quero executar. Nesse caso, não vou mexer em nada, é tabela. Ele está me trazendo a tabela funcionário. Eu vou dar um OK e vou dar um OK novamente. Vejam que aqui ele trouxe as informações, mas ele trouxe as informações por completo. Trouxe tudo o que há no meu banco de dados. Então, um banco de dados ele vai comportar muita mais informações do que um Excel. E isso pode prejudicar a sua consulta. Ok? Porque pode trazer muitas informações, a planilha vai ficar muito pesada. Então, vamos trazer essas informações agora, nesse momento, parametrizada. Vamos abrir uma nova planilha aqui. E eu vou colocar agora a data. Já vou especificar a data que eu quero. Então, vou dar uma melhorada aqui. Vamos colocar data início. A data início eu vou colocar 05/01 de 2011. Data fim. Eu vou deixar... vamos colocar dia 10/1. Ok? Agora, vamos fazer a importação dos dados. Eu vou na guia dados. Eu vou em de outras fontes. Vou clicar aqui na setinha, nessa drop down. E vou aqui, ó, do Microsoft Query. Do Microsoft Query. Eu vou ter essa opção aqui, ó, Microsoft Access Database. Eu posso ter outras opções. Eu posso buscar também uma nova fonte de dados, que eu posso trazer do SQL Server. Eu posso trazer de qualquer outro banco de dados, tá? Não é só do Excel e nem é só do Microsoft Access, mas nós vamos trabalhar com o Microsoft Access, ok? Eu vou clicar em OK, que eu já selecionei qual tipo que eu quero trazer. Eu vou em Evandro Franco aqui, é a minha pasta, né? Mas não necessariamente você precisa ter o banco numa pasta específica. Você pode ter uma pasta no servidor. Se você tiver a pasta no servidor, você vai alterar aqui, ó, na sua unidade de disco. No meu caso, está no C aqui. Ok? Você pode ter o Z, pode ter o Y, mas você pode indicar por aqui. Quando você alterar aqui, ele vai alterar as informações aqui do diretório. Tá? Eu vou em Desktop, que é onde está o meu banco, e eu vou aqui, ó, Aula Dashboard. Lembrando novamente, não precisa estar as informações do meu banco neste mesmo caminho. Pode estar em qualquer outro caminho. Tá? Se for no seu disco C, ele vai estar aqui. Se for em outro, você vai alterar aqui na sua unidade de disco e ele vai trazer para você onde está a informação. Ok? Vendedor, que é o meu banco de dados, vou dar um OK aqui. Aqui ele está trazendo algumas informações do próprio Access, né? Mas eu tenho definido lá a minha TBL funcionário. E eu sei que lá dentro do banco vendedores existe a minha tabela funcionários, certo? Não necessariamente tem que ser a tabela funcionários, tá? Pode ser outra tabela, que é onde você quer trazer as informações que você necessita daquela tabela e há datas lá. Eu quero colocar com datas, certo? Esse é o nosso caso. Nós vamos trabalhar através de data. Não necessariamente, lembrando, pode ser só data, tá? Logo mais à frente eu vou explicar para vocês. Então aqui eu vou trazer ele para esse campo aqui. Clicando nessa seta aqui, ele vai me trazer a coluna em sua consulta. Qual a tabela que eu quero consultar. Eu vou avançar. Aqui eu posso classificar, né? Mas eu não quero fazer isso. Avançar. Desculpa lá, eu filtro aqui, eu classifico. Também não vou classificar.
eu vou avançar. E aqui é a grande jogada, né? Se eu der um concluir aqui, ele simplesmente vai fazer o quê? A mesma coisa que está na Plan 1. Ele vai me trazer todos os dados, todas aquelas informações, e são muitas informações, né? E o meu caso agora, eu quero trazer parametrizada. Eu quero trazer com parâmetros. No nosso caso, neste momento, o parâmetro datas. Então eu vou clicar aqui, ó, exibir dados ou editar consulta no Microsoft Query. Vamos concluir e ele me abre o Microsoft Query. Ok? No Microsoft Query, há esse botão aqui, ó. Vocês percebam que ele é bem rústico, né? Mas há esse botão aqui com um óculos e um filtro. Vocês vão clicar nele e ele vai aparecer aqui uma informação bem parecida lá com o Axis, né? Quando você clica aqui no campo de critério, ele te dá uma setinha aqui, ele te dá uma drop down bem parecida com a validação de dados. Ok? Eu clico nela e eu tenho aqui várias informações. O que são essas informações? Notem aqui, ó, são os meus campos dentro da minha tabela. Ok? E eu vou pegar data. Eu quero data, né? E aqui em valor, nós vamos fazer o uso de um comando do Transact SQL, né? Um comando do SQL, que é o que? É o between. Between quer dizer entre, ok? Então, eu quero trazer todas essas informações onde a data esteja entre tal data para outra data. Como eu identifico de data para data? Com o colchete. E aqui eu vou escrever parâmetro 1, fecho o colchete. E depois end, porque eu estou colocando o between. O between é entre uma informação e outra informação, certo? Então, entre o parâmetro 1 e o parâmetro 2. Então, eu vou colocar aqui parâmetro 2 e eu fecho. Ok? Ah, mas Evandro, e se fosse para trazer por nome? Por nome, né, do funcionário aqui, eu iria alterar o meu campo de critério para o nome e iria utilizar um outro comando, né, aqui dentro. Mas, se houverem a necessidade, solicitem, mandem uma mensagem lá que a gente grava um novo vídeo fazendo isso daí. Eu vou dar um Enter e não vou especificar o parâmetro aqui para ele. E nem esse. Por quê? Porque eu vou especificar o parâmetro para ele dentro do Excel. Vejam que aqui, ó, ficou entre parâmetro 1 e parâmetro 2, né? Que é o inglês, ele traduz aqui para o português. Então, eu vou aqui na minha guia Arquivo e vou aqui, ó, retornar dados ao Microsoft Excel. Clico nele e olha só, ele me trouxe a linha abaixo, né, da última linha preenchida, que não é o meu caso, eu não quero trazer aqui. Então eu vou clicar aqui, ó. Ok? Veja que já deixou só tabela na parametrização, não me trouxe mais nada. Legal, né? Então vamos mexer aqui nas propriedades. Eu vou tirar isso aqui, ó. Eu não quero que ele seja habilitado aí as atualizações em segundo plano. Eu quero em primeiro plano. Eu quero exclusividade para essa planilha. Eu quero lá que ela atualize, né, de acordo com as minhas especificações, em que eu vou definir agora, nesse exato momento. Então, eu tiro isso aqui. Se eu não tirar, ele vai demorar mais para atualizar. Então, tirei, vou em definição. Olha só a minha cadeia de conexão. Vejam que ela diminuiu totalmente. Ela era muito grande. Lembra que o tipo de comando estava em tabela, aqui está em SQL. E o que acontece? Você não consegue alterar. Ok?
E aqui dentro está o meu select. O meu select da onde está o meu banco. Ele está pedindo para eu selecionar e trazer várias informações. Mas o grande detalhe, a grande jogada disso é o que? É o meu Between aqui, ó. A minha informação. Se recordem que eu coloquei lá o Between. Isso aqui, ó, o ponto de interrogação são aqueles colchetes. Eu não preciso colocar parâmetro 1, parâmetro 2. Eu só coloco colchetes. Eu indico o parâmetro 1 e parâmetro 2 para que eu tenha a informação do que é o que ali, para eu entender. Ok? Então, beleza. Olha aqui os parâmetros habilitados. Olha o editar consulta habilitado. Então, eu vou nos parâmetros. Logo aqui ele me dá, ó, o que estava entre colchetes, se recordam? Então, eu vou aqui, ó, obter valor na seguinte célula. Eu não quero solicitar esse valor aqui. Isso daqui é a solicitação que o Microsoft Query pede lá no início, onde eu clico o OK, zerado, sem nada. Então, eu vou trazer aqui, ó. E vou pegar aqui, ó, minha data início. É o meu parâmetro 1, ok? Senão, lá o Between ele vai se enrolar todo. Se você inverter aqui, ele pode se enrolar um pouquinho por causa de uma data, da outra aí, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou ticar aqui, atualizar automaticamente quando o valor da célula for alterado. Vai ficar algo bem dinâmico. E no parâmetro 2, eu faço a mesma coisa, obter valor na seguinte célula, eu vou especificar minha célula, ok? Vou clicar aqui novamente e vou clicar aqui e vou dar um ok. Ok novamente. Está aqui. Vou dar um ok. Veja que ele trouxe as informações. E olha só. Ele me trouxe as informações aonde eu vou fazer o seguinte. Vamos dar uma melhorada aqui. Vamos classificar aqui, né? Ele vai me trazer melhor aqui as informações. Olha lá, ele me trouxe até o dia 10. Ele me trouxe parametrizado. Vamos trazer só do dia 5 aqui. 5/1/2011. Vamos ver? Ele me trouxe só do dia 5. Veja, ano, mês e o dia 5. Ah, mas vamos trazer lá do dia 27/2. Ele me trouxe janeiro e fevereiro. Conferindo mais uma vez, ele me trouxe. Ok? Espero que tenha sido satisfatório essa videoaula. Quem gostou, dá um joinha, dá um like lá. Ajuda a gente para a divulgação do canal, para que possa estar trazendo aí mais informações. Agradeço, muito obrigado